Olá! Esse é o primeiro episódio da série Aromaterapeuta Clínica de Sucesso com Carla Campos. Bom, nesse episódio eu vou falar como você pode desenvolver habilidades sólidas dentro da aromaterapia clínica. E eu quero trazer para vocês essa série para fortalecer o seu trabalho como aromaterapeuta e você entender o que é e como você pode desenvolver habilidades sólidas na aromaterapia clínica. Bom, eu sou a Carla Campos, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou aromatóloga, sou formada, em aromaterapia clínica na França, pela Faculté Libre de Médecines Naturelles, que é a Faculdade Livre de Medicinas Naturais de Paris. Fiz uma formação de mais de 2 anos, em Paris, com o Dr. Pierre Francon. Me especializei em aromatologia, fitoaromatologia, e com foco na aromaterapia clínica, para poder entender o funcionamento dos óleos essenciais. Então, vamos aguardar todo mundo chegar. Quero dar realmente as boas-vindas a todos, muito feliz de poder estar aqui trazendo esse episódio para vocês, poder falar sobre as habilidades clínicas sólidas que são importantes de serem desenvolvidas se você quer trabalhar profissionalmente com os óleos essenciais, se você quer atuar com ética, com responsabilidade, Principalmente para pessoas que já trabalham com óleos essenciais e às vezes nem veem, mas estão atuando com aromaterapia clínica, porque quando se quer atuar com doenças, com questões mais crônicas, com apoio à prevenção de doenças, é muito importante que você conheça, os óleos essenciais, o que é aromaterapia clínica. Bom dia, Roseli, tudo bem? A minha fã número 1, maravilhosa. Ai, me ama muito, eu também te amo muito, viu? Ah, linda, que bom ter você aqui. Também te amo muito, também sou sua fã, Roseli, querida. Que bom ter você aqui. Muito bom. Bom, o pessoal já tá chegando. Que bom ver todo mundo aqui, Pra gente iniciar esse momento, esse bate-papo sobre o que é, desenvolver habilidades sólidas na aromaterapia clínica. Bom, primeiro, muita gente me pergunta o que é aromaterapia clínica e qual que é a diferença, Ah, mas e daí? O que é aromaterapia, aromaterapia clínica? Qual que é a diferença da aromaterapia clínica da aromaterapia tradicional? Até ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna minha falando: Carla, eu acho que a gente deveria mudar o nome, Em vez de falar aromaterapia, nós deveríamos falar terapia molecular, aromaterapia molecular, porque é exatamente isso. Quando a gente fala de aromaterapia clínica, nós estamos falando de um uso específico, De um uso específico da aromaterapia. Bom, a aromaterapia clínica, ela trabalha com o uso controlado de óleos essenciais para um determinado tratamento terapêutico, com um determinado objetivo específico. Então, quando a gente fala de aromaterapia clínica, nós estamos falando do uso controlado de óleos essenciais para o tratamento de uma determinada situação, de uma determinada condição clínica, ou para uma determinada, um determinado tratamento onde você busca uma resposta específica, Então, a aromaterapia clínica, ela tem uma especificidade. Quando nós queremos uma resposta específica, Não é genérica. Lógico que quando nós trabalhamos com óleos essenciais, nós temos respostas amplas. Mas quando a gente fala de aromaterapia clínica, nós buscamos o uso controlado de óleos essenciais para obter um resultado específico, tá? Por isso, para você ser um aromaterapeuta clínico de sucesso, uma aromaterapeuta clínica de sucesso, é importante que você vá se desenvolvendo e desenvolvendo algumas habilidades.
E essas habilidades é que vão trazer solidez para que você vá ganhando musculatura e vá ganhando confiança no seu trabalho, mas principalmente na sua recomendação de óleos essenciais, na prescrição que você vai fazer para o seu cliente, para o seu interagente, né? É muito importante que você tenha consciência do que você está prescrevendo, porque ultimamente o que eu vejo são muitas pessoas passando aí protocolos prontos que vêm nos livros, que vêm na internet, protocolos, esse óleo serve para isso, esse óleo serve para aquilo, sem ter consciência do que é realmente que está recomendando, né? Pode ser que você esteja até fazendo uma recomendação correta, mas você não está fazendo uma recomendação extremamente consciente do que esse óleo essencial vai proporcionar para o seu interagente, para o seu cliente, para o seu paciente, tá certo? Então, nós temos aí alguns passos e quero ressaltar também que a aromaterapia clínica, ela utiliza os óleos essenciais com uma finalidade clínica, né? Com a finalidade clínica, como eu já falei, que seria uma finalidade específica, para ajudar os pacientes com sintomas evidentes, né? Com sintomas evidentes, ou para proporcionar algum conforto ou prevenção de doenças. Então, quando a gente fala de aromaterapia clínica, isso realmente exige habilidades específicas, habilidades sólidas, um desenvolvimento, um estudo constante, né? Quando a gente fala de aromaterapia clínica, nós estamos falando de medicina natural, de uma medicina aromática, que trabalha realmente para ajudar interagentes, né, pacientes, pessoas com sintomas específicos ou ajudar no fortalecimento daquele organismo, na prevenção de determinadas doenças. E para isso são importantes algumas habilidades, que são essas habilidades que eu vou listar aqui, e que são essas habilidades que vão trazer solidez para o seu trabalho, que vão trazer confiança para você e confiança para o seu paciente, né? Então, eu quero que vocês me falem aí, me respondam, coloquem aí nos comentários o que é para você, o que você acredita que sejam habilidades importantes para um aromaterapeuta clínico, né? Para uma aromaterapeuta clínica. Quais são as habilidades importantes? Coloca aí para mim nos comentários que você busca desenvolver, que você acha que são importantes para você desenvolver, né? Que são essas habilidades sólidas. Eu vou listar essas habilidades aqui, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, não é mesmo? Para que você possa fortalecer a sua musculatura e ter confiança, porque eu vejo muita gente que me procura tem insegurança na hora, para si mesmo é mais tranquilo, mas tem insegurança na hora de prescrever óleos essenciais, principalmente quando pega um caso mais cabeludo, né? Pega um caso aí mais estranho, e hoje a gente tem se deparado por conta das condições da sociedade, e eu digo que isso vai aumentar, né? Infelizmente, a gente vem se deparando cada vez mais com pessoas doentes, com pessoas que vêm com casos que a gente, né, precisa realmente aprofundar o estudo sobre esses casos, que não são simples. Vemos casos em que os próprios médicos, a medicina não tem conseguido resolver, né? Pessoas que estão caminhando aí com questões há muito tempo, de infecções, de parasitas, de cânceres, doenças autoimunes, uma diversidade de questões que nós precisamos cada vez mais ter o apoio da aromaterapia como medicina complementar e usar a aromaterapia nos seus benefícios múltiplos, né? Entendendo os benefícios múltiplos da aromaterapia clínica para apoiar essas questões que são tão delicadas. Mas para que você consiga apoiar, é preciso ter habilidades sólidas, confiança no seu trabalho, confiança nos óleos essenciais, confiança
no que você está fazendo para poder passar essa confiança para o seu cliente, para o seu paciente, não é mesmo? Então, eu vou trazer aqui algumas habilidades importantes. Quero que vocês coloquem aí para mim nos comentários o que vocês sentem disso, como tem sido a experiência de vocês, se vocês já atendem com aromaterapia clínica ou só com aromaterapia, mas têm o desejo de desenvolver as habilidades sólidas e atuar como aromaterapeuta clínica, né? Conta para mim aqui nos comentários, tá bom? Quero te conhecer melhor, tem muitas alunas minhas aqui, bem-vindas, tô bem feliz, viu? Bom, vamos lá. A primeira coisa que pode desenvolver essa habilidade sólida, a primeira questão importante é estudar, né? Então, primeira coisa é a importância de estudar e de conhecer as propriedades químicas e farmacológicas dos óleos essenciais. Isso é uma habilidade muito importante para o aromaterapeuta clínico, mergulhar na química e na farmacologia dos óleos essenciais, entender como é a farmacocinética, como é a farmacodinâmica dos óleos essenciais, ou seja, como que os óleos essenciais se movimentam dentro do organismo, né? Como que é a absorção do óleo essencial, como que é a penetração, como que ele circula pelo corpo, como ele é metabolizado, como ele é excretado, como funciona, qual é o tempo de meia-vida dos óleos essenciais, ou seja, o tempo que esse composto, que essa molécula fica agindo dentro do corpo, e também onde essas moléculas agem, se elas agem em receptores, se elas agem em enzimas, se elas estimulam, né, se elas inibem enzimas ou se elas ativam enzimas, e essa ativação faz o quê, né? Se essas moléculas geram alguma interação medicamentosa com pacientes que estejam utilizando medicamentos alopáticos. Então, essas são habilidades importantes e um aromaterapeuta clínico, ele precisa mergulhar na química e na farmacologia. E é por isso que na minha formação, esses 2 módulos são módulos extensos. Sim, onde você precisa mergulhar, compreender a bioquímica, compreender como que as moléculas se desenvolvem nas plantas. Então, nós temos a botânica, é importante de você conhecer a planta, de você conhecer o significado, a essência dos óleos essenciais, como que a natureza produz e quais os diferenciais farmacológicos que os óleos essenciais têm. Qual é a diferença de um óleo essencial para um medicamento alopático? Isso no olhar químico, no olhar farmacológico, nas questões dos efeitos colaterais, né, dos efeitos adversos. Então, essas são questões que um aromaterapeuta clínico precisa desenvolver e que traz solidez, né, dominar a química e a farmacologia dos óleos essenciais. Agora, por que também é importante você conhecer a química do óleo essencial? Porque para você que é aromaterapeuta, que quer se tornar aromaterapeuta clínica, que está aí se desenvolvendo, se fortalecendo cada vez mais para atuar nessa área, para ajudar pessoas, que tem como missão apoiar e ajudar pessoas a terem melhores condições de saúde, né? A diminuir a quantidade de medicamentos que vem tomando, você precisa entender da química e da farmacologia dos óleos. Para saber, inclusive, se existe algum óleo essencial que atue no mesmo local, na mesma enzima, no mesmo receptor que aquele medicamento. Então, se você já é profissional de saúde, pode ser que você tenha até mais facilidade, porque você sabe os mecanismos dos medicamentos, né? Mas, se você não é importante que haja um aprofundamento desse estudo. E quando você vai fazer a recomendação de um óleo essencial, por que é importante dominar, ter bases sólidas sobre a química dos óleos essenciais? Porque você precisa saber ler um cromatograma. E o que é um cromatograma, Carla? Cromatograma é um relatório
que é apresentado após um processo de cromatografia, onde o óleo essencial é analisado, onde se verifica quais são os compostos presentes naqueles óleos essenciais, quais são as moléculas presentes naquele óleo essencial e quais os percentuais dessa molécula. E você precisa saber ler esse cromatograma. Para quê? Para poder verificar se o óleo essencial que você está recomendando para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu interagente, que é um nome que eu gosto muito de falar, né? Que traz a palavra interação, não só paciência, né? Mas a palavra interação, eu gosto muito de usar essa palavra. Então, quando você entende da cromatografia, o que é cromatografia, o que é cromatograma, você consegue pegar a análise do óleo essencial e verificar quais moléculas ele tem ali, se ele tem um percentual interessante de determinados compostos que você quer trabalhar naquele tratamento. Lembra que eu falei que a aromaterapia clínica são óleos específicos para um resultado específico? Então, só assim você vai saber se você vai estar fazendo um sinergismo perfeito para aquele tratamento, você vai poder mexer e entender qual percentual que tem de um determinado óleo essencial, né, de um determinado composto naquele óleo essencial. Recentemente eu fui chamada para fazer uma análise de um cromatograma e foi uma experiência valiosíssima, né? Porque era um óleo essencial que eu não conhecia, que era um óleo essencial brasileiro, né? Um óleo essencial que eu não conhecia e um óleo essencial que só pelas características químicas eu já pude saber o potencial terapêutico dele. Então, muitas vezes você pode ter, né, um óleo essencial, se você tem um sítio, né, como eu aqui, que tem várias plantas e você vai e destila uma determinada planta que você nem sabe o nome. Antes mesmo de você saber o nome dessa planta, você consegue saber qual é a identidade, qual é a expressão que essa planta tem através do seu óleo essencial. E através das características químicas, você consegue compreender as características terapêuticas. Porque muitas vezes, se você vai só pelo nome do óleo essencial, se você vai só pelo nome, você já pode errar, porque pode não ser a mesma planta. Você precisa sempre compreender, e por isso o estudo da botânica, você como um aromaterapeuta clínico de habilidades sólidas, precisa entender de botânica e saber e olhar a nomenclatura botânica desse óleo essencial. Tá, encontrei a nomenclatura botânica, Carla, é exatamente ele. Tá, mas aí tem que ir mais além. Você precisa verificar que região que esse óleo foi plantado, que essa planta foi plantada, né? Onde esse óleo foi extraído, foi colhido, porque dependendo da região, as características químicas podem ser modificadas. Existem os terroirs. Então, pode haver diferenças, né, de um óleo de uma região para um óleo que foi extraído de outra região. Então, primeiro a gente tem que entender a nomenclatura botânica. Segundo, entender de onde vem esse óleo essencial. Mas, mais do que isso, saber fazer a leitura do cromatograma. Somente fazendo a leitura do cromatograma, porque muitas vezes até na mesma região pode haver variação. Por exemplo, esse óleo essencial que eu fui chamada a avaliar o cromatograma, ele tem variações enormes. É um óleo essencial brasileiro, né? Um óleo essencial brasileiro que tem variações muito grandes, inclusive dentro do próprio Brasil, com qualidades químicas totalmente diferentes de acordo com o local onde a planta se desenvolve. Então, mas é um óleo que quando você encontra aquela característica química, que no caso, só para colocar, né, era um percentual similar de 1,8 cineol e de carvacrol, juntos ali numa proporção paralela. Então, um óleo interessantíssimo, bactericida, para o sistema imunológico, para o sistema respiratório, mas é um óleo que você não precisa saber o nome dele,
né? Se você tem ele assim na sua mão e se você tem o cromatograma, você consegue já entender as características. A outra coisa, se você conhece as características químicas de um determinado óleo essencial e você olhou o cromatograma dele, garantiu que aquelas características estão intactas, que o óleo é puro, que ele tem propriedades de pureza, você pode verificar muitas vezes que um único óleo essencial já é uma sinergia maravilhosa para o tratamento que você está buscando. E você pode também, com habilidades sólidas de aromaterapia clínica, verificar os óleos essenciais que o seu interagente tem e verificar se dentro dos óleos que essa pessoa já tem, já possui, se existem qualidades químicas, se são óleos bons, né? Se são óleos puros e se existem características químicas que já possam ajudar no tratamento sem que essa pessoa precise investir em mais óleos essenciais, né? Então, o desenvolvimento de habilidades sólidas na química e na farmacologia, de um conhecimento sólido sobre a química e a farmacologia, é o primeiro ponto que você precisa desenvolver. E por isso, numa formação em aromaterapia clínica, essa é a base, né? Você vai trabalhar todo o conhecimento dos óleos essenciais, desde a botânica, desde como os óleos essenciais são produzidos, como identificar a pureza de um óleo essencial, até você ir mergulhar na química, né, na bioquímica, na farmacologia, para depois você ir começar sim exercitar a sua habilidade de indicar óleos. E para indicar óleos, você precisa primeiro entender, né, que é o outro fator, compreender e saber fazer a leitura do seu interagente, do seu paciente, do seu cliente. Poder fazer uma anamnese bem completa, fazer uma entrevista, conversar, entender quais são as questões e olhar esse ser, essa pessoa, né, como um ser humano e não como só, né, uma parte, uma doença. Não, a pessoa não é uma doença, a pessoa é um ser humano, um indivíduo único, um indivíduo integral, que tem corpo, alma, emoções, né? Então, olhar essa pessoa de uma forma integrativa para você poder entender o que está acontecendo com essa pessoa. E claro, a aromaterapia clínica trabalha questões específicas, mas você precisa ter habilidade também, e essa é a grande habilidade de um aromaterapeuta clínico, que é a habilidade de olhar e tentar entender e tentar encontrar as causas que levaram essa pessoa a adoecer, né? Quais foram as causas que levaram essa pessoa a adoecer? E muitas vezes, num tratamento de aromaterapia clínica, nós trabalhamos o tratamento à pessoa de forma integral. Cuidamos da parte física e da parte emocional. Trabalhamos um tratamento integrativo. Claro, com foco naquela questão principal, mas não unicamente um trabalho naquela questão principal. Então, essa responsabilidade de compreender as causas, compreender o que está acontecendo com o seu paciente. Por isso, aprender a analisar exames laboratoriais é muito importante. Porque muitas vezes, num simples hemograma, você consegue identificar que a causa de uma determinada doença, de coisas que aquele seu interagente desenvolveu, pode ser uma parasitose, um parasita, uma bactéria, que ele já vem acumulando ali, formando biofilmes, formando colônias há muito tempo dentro do organismo. E que isso vem atacando esse organismo, gerando doenças. Você pode perceber que existe um processo inflamatório em decorrência já há algum tempo. Engoli saliva. E você pode identificar os processos inflamatórios que estão acontecendo, e geralmente processos inflamatórios estão ali
acompanhados de processos oxidativos, e você vai trabalhar essas questões, né, que você já pode identificar numa leitura de exames laboratoriais. Então, primeiro, né, vamos resumir aqui. Primeira habilidade sólida, conhecer a química dos óleos essenciais. Segundo, conhecer a farmacologia dos óleos essenciais, conhecer a farmacocinética, a farmacodinâmica, entender como os óleos se movimentam dentro do organismo e como eles agem dentro do organismo, como que eles, em que receptores eles atuam, em quais enzimas, como que é a ação dos óleos essenciais, dos compostos presentes nos óleos essenciais dentro do organismo, como acontece o sinergismo molecular também dentro do organismo. Saber ler um cromatograma, saber olhar as propriedades químicas de um óleo, saber reconhecer se um óleo essencial é puro, se ele tem qualidade, se ele tem as características químicas que você está buscando. Não sair recomendando qualquer óleo pelo nome dele, simplesmente, né? Você precisa olhar a nomenclatura botânica, conhecer a nomenclatura botânica e depois analisar o cromatograma desse óleo para verificar, porque podem haver diferenças e nuances de acordo com a região em que esse óleo essencial foi colhido, foi extraído, certo? Segundo, olhar para o seu paciente de forma integrativa, entender que um ser humano é um ser integral, é um ser completo, que tem corpo, mente, emoções, né? E espírito. E você poder trabalhar esse ser humano de maneira integral. Conseguir fazer uma anamnese completa, conseguir fazer uma análise dos exames laboratoriais através de padrões ideais que ajudam você a, inclusive, prever que essa pessoa tem o risco de adoecer no futuro. Então, olha que interessante, que habilidades interessantes que você pode desenvolver para poder ajudar melhor as pessoas. Poder ajudar as pessoas a prevenir doenças, porque elas vão entender que elas já estão com processos, por exemplo, inflamatórios, que podem gerar consequências daqui a alguns anos. Questões no rim, no fígado, e que você pode prevenir. Questões também de baixas de minerais e vitaminas, que podem gerar consequências, então causas que já estão sendo apontadas nos exames laboratoriais. Então, uma boa anamnese, uma análise dos exames laboratoriais, vai fazer você ter uma visão do que está acontecendo de uma forma geral nesse seu interagente. E aí, você vai também considerar na sua análise os aspectos individuais, né? Os aspectos clínicos, claro, mas também a idade, o histórico dessa pessoa. É muito importante que você analise a condição de saúde, há quanto tempo essa pessoa já vem passando por questões, se a pessoa já tem algum histórico aí de cirurgias, de questões complicadas, inclusive traumas emocionais, né? Traumas, muitas vezes analisar, a gente vai conseguindo conversar às vezes com pessoas que trazem pra gente determinadas questões e quando você foi ver, a pessoa passou por um abuso, a pessoa tem traumas aí relacionados aos seus pais, à sua ancestralidade e que você pode trabalhar também dentro do teu tratamento completo, do teu tratamento integrativo. Então, a maior habilidade que um aromaterapeuta clínico precisa desenvolver é esse olhar mais holístico que vê o todo, porque o todo é muito maior do que as partes. Você vai ajudar, né, a corrigir as questões que estão ali específicas na parte, mas você precisa ter um olhar amplo do todo. Você ser um aromaterapeuta clínico integrativo, desenvolver a aromaterapia clínica integrativa e ter um olhar amplo sobre o seu cliente, sobre o seu interagente, né? Então, você entendeu o histórico e aí só aí você vai escolher o óleo essencial, porque aí você entendeu o histórico, fez a anamnese, fez a análise dos exames, compreendeu direitinho a situação, aí você vai buscar, vai estudar as questões, vai verificar os medicamentos se essa pessoa já toma, vai fazer um estudo
desses medicamentos. E aí só depois você vai indicar os óleos, as dosagens, você vai verificar as dosagens, o tempo de uso e vai fazer o acompanhamento do tratamento dessa pessoa para ver se ela vai se adaptar, se está indo bem. Depois de um tempo, ela poder fazer novos exames e você verificar se precisa fazer alguma correção no seu tratamento. Então, esse é o trabalho amplo e de estudo constante, né? Um aromaterapeuta clínico, ele não para de estudar. Eu já estudo há 15 anos, fiz vários cursos de aromaterapia, depois me formei, fui fazer um estudo na França, né, de fitoaromatologia, aromaterapia clínica com o Dr. Pierre Francon, e até hoje eu estudo estudos científicos, diversas publicações que começam a sair, me atualizo, muitas vezes recebo um determinado paciente que eu preciso analisar as questões, porque existem várias questões que você precisa aprofundar. Então, o estudo é constante. O estudo é constante, mas o que dá solidez para você são bases. São as bases principais que vão te dando o chão que você consegue encontrar os meios de você atuar com eficiência, com eficácia e aí sim se tornar uma aromaterapeuta clínica de sucesso, né? Porque o sucesso ele vai estar no resultado, ele vai estar no carinho que você vai dedicar a essa pessoa, a esse tratamento, ao respeito, à delicadeza, ao cuidado, ao selecionar óleos que sejam agradáveis para essa pessoa, formas de uso que sejam agradáveis, mas também eficientes, né? Então é um conjunto de coisas que forma uma aromaterapeuta clínica de sucesso. E esse quadro de hoje eu quis trazer para vocês como você pode desenvolver as habilidades sólidas. E a solidez está no fortalecimento das suas bases, né? E no respeito que você tem, no olhar que você tem para o seu interagente. Agora eu vou olhar as perguntas de vocês. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, como que vocês... Então, a gente tem aqui que o nosso país é extenso, com variação enorme de temperatura, solo, quantidade, chuva, isso influencia na composição química. Exatamente. Então, essa é uma questão que faz com que um aromaterapeuta, né, clínico, uma aromaterapeuta clínica precise entender da química. Você não pode, como eu falei, pegar um óleo essencial e achar que porque ele tem um nome lá, por exemplo, tomilho. Pega o tomilho e porque está escrito tomilho, você sai receitando esse tomilho. Mas ele pode ter enormes variações. Tem tomilho quimiotipo linalol, tem tomilho quimiotipo timol, tem tomilho carvacrol e tem variações muito grandes, né? E outros óleos, como esse que eu fiz a análise, que ele tem variações muito grandes de elementos químicos, né, e de proporções, inclusive numa região ele tem um percentual enorme de timol e na outra região ele tem um percentual de carvacrol junto, ali 20 e tantos por cento de carvacrol e 20 e tantos por cento de cineol. Eu não vou dizer aqui qual é o óleo, nada, porque o programa ainda não foi ao ar, ele vai em junho, mas depois que ele for eu falo para vocês qual é o óleo e quem assistir vai saber, né? Que é um programa da revista PAAB, Revista de Aromatologia e Aromaterapia Brasileiras. Então, eu vou deixar para vocês descobrirem depois quem faz parte da PAAB e depois que passar o episódio, eu conto aqui para vocês qual foi esse óleo que eu analisei. Mas essa experiência de você analisar um cromatograma mesmo sem conhecer o óleo essencial, e é isso que vocês precisam desenvolver como habilidade, como aromaterapeutas que vão se especializando na aromaterapia clínica, para você poder recomendar um óleo essencial com mais eficiência, né, com mais conhecimento das propriedades ali químicas e farmacológicas daquele óleo essencial. Deixa eu ver se tem mais alguma... Opa! Se tem mais alguma pergunta? Um óleo essencial. Muito bom.
Então, essas habilidades sólidas são muito importantes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Me fale aí, né? Para a gente poder conversar. Mas o que eu quero trazer aqui? Vamos fazer um resumo de hoje. Que a importância de você, quando você fala em aromaterapia clínica, você está falando de usos específicos de óleos essenciais. E para você fazer um uso específico de um óleo essencial, você precisa entender as características químicas desse óleo essencial, a sua ação no organismo, né? Como é o seu efeito farmacológico, para que você saiba quais vão ser os resultados terapêuticos. Você precisa saber ler o cromatograma, a análise cromatográfica, né? O relatório que traz para você as características químicas desse óleo essencial. E você precisa entender se esse óleo é puro também, se ele não foi adulterado. Então, ter um óleo essencial de uma empresa que você confie, que tenha ética, que tenha responsabilidade. Existem normas mundiais que classificam características de óleos essenciais. Então, se a gente tem empresas que estão dentro de normas, né? Normas como a ISO, que são normas de qualidade, você pode ter mais confiança nessa empresa que você está falando para o seu interagente adquirir o óleo essencial. Então, é importante ter um óleo essencial de uma empresa que tenha responsabilidade pela pureza, responsabilidade ambiental, né? Para não destruir o meio ambiente. Buscar óleos essenciais puros e, de preferência, óleos essenciais de agricultura orgânica. Quanto mais a gente tiver óleos essenciais puros, de uma terra saudável, mais informação de saúde esse óleo essencial, esses compostos, essas moléculas podem trazer para nós. Então, essas informações que a planta traz são muito importantes, porque os óleos essenciais, eles agem quimicamente, informacionalmente e frequencialmente. Então, esses 3 aspectos também são muito importantes de um aromaterapeuta clínico dominar para que tenha bases sólidas na sua atuação. Tá bem, meus amores? Então, é isso que eu queria trazer hoje para vocês, para que vocês tenham clareza e um olhar mais amplo sobre a aromaterapia clínica e como sim você pode desenvolver habilidades sólidas nessa área, né? Na área de aromaterapia clínica, como uma aromaterapia clínica, como uma aromaterapeuta clínica. Você pode desenvolver essas habilidades sólidas. Basta você se colocar em movimento. Precisa estudar? Precisa. Precisa estudar muito, conhecer, para que você ganhe musculatura e para que você ganhe confiança. Confiança de você, com você mesmo, com o seu trabalho e confiança do seu cliente, do seu interagente, naquilo que você está oferecendo. Ajudar esse interagente a confiar, a entender quais são os benefícios, como esse óleo essencial vai funcionar no organismo, quais os benefícios que ele vai trazer e por que é muito importante. E isso você precisa estar, então, dominando e conhecendo. Tá bom? Então, um beijo enorme no coração e a gente se vê na próxima, né, live, no próximo vídeo dessa série Aromaterapia Clínica, né, Aromaterapeuta Clínica de Sucesso com Carla Campos. Beijo no coração. Tchau!